Na nossa videodica de hoje, eu vou te mostrar como fazer esse lindo ponto com relevo zigue-zague e ponto pipoca também. Uma ótima combinação para você que gosta de usar e abusar das texturas em seus trabalhos. Olha que legal que ele fica. Então, dá um efeito bem bacana com um ponto bem conhecido. Nossa base, a gente trabalha com pontos altos, ponto alto duplo cruzado e o ponto pipoca. Em seguida, a gente faz uma outra carreira de base para preparar aqui para o nosso ponto pipoca. Então, esse nosso ponto, ele é composto por apenas duas carreiras, a primeira e a segunda, e as demais a gente só vai fazendo a repetição. Então, aqui eu fiz uma pequena amostra aqui de correntes, aproximadamente umas 30 correntes, mais ou menos. Laço meu fio, volto na quarta corrente e faço um ponto alto. Faço esse ponto alto aqui, e aí ele totaliza 2, porque eu voltei na quarta corrente. Então, ficou aqui para trabalhar a nossa base depois, caso você queira fazer um bico. Laço meu fio 2 vezes, vou pular 3 correntes de base. 1, 2, 3, vou lá na quarta e faço um ponto alto duplo, tirando da agulha 3 vezes. Olha só como ele fica. Então, aqui, voltei na minha segunda corrente, fiz um ponto alto, ficaram 2. Pulei 3 correntes de base, lacei o meu fio 2 vezes, e aí fiz um ponto alto duplo. Laço meu fio, e agora aqui por trás, eu vou lá na primeira corrente que eu pulei, aqui, para ficar mais fácil você visualizar, ó, deixo ele aqui pra frente e faço um ponto alto. Logo à minha frente, eu tenho mais 2 correntes que estão aqui, então, deixo esse meu ponto pra cá e trabalho novamente outro ponto alto. E na minha terceira corrente, que foi a que eu pulei, outro ponto alto. Olha só. Então, observe que aqui o nosso ponto alto duplo, ele ficou aqui na frente. Faço uma corrente, pulo aqui um ponto de base, vou na próxima corrente, só tome cuidado para não pular este mesmo ponto em que você tem o ponto alto duplo, porque às vezes ele confunde. Então, pulo uma corrente, vou na próxima e trabalho 4 pontos altos aqui dentro dessa corrente, para daí formar o nosso ponto pipoca. Então, aqui já tenho o meu segundo, terceiro e quarto ponto alto. Os 4 pontos altos, todos na mesma corrente. Coloco aqui em cima do meu primeiro ponto, tiro a minha agulha daqui, coloco em cima do meu primeiro ponto e fecho. Faço uma corrente aqui para fechar a minha pipoca, e aí vou pular aqui 1, 2, 3 pontos de base, vou lá no quarto e faço o meu ponto alto duplo. Laço, tiro 2, laço, tiro 2 e laço, tiro 2. Ficando desta forma aqui. Olha só. Agora, eu vou voltar aqui trabalhando os meus 3 pontos altos, igual eu fiz aqui nessa parte. Deixo aqui o meu fiozinho, o meu ponto pra frente e volto aqui por trás, assim, olha, preenchendo os 3 pontos altos que eu pulei. O segundo, pego ali na alça da segunda corrente, 2, e o terceiro. Desta forma aqui, olha só como ele ficou. Uma corrente, pulo um ponto de base, vou no próximo, faço o meu ponto pipoca. Então, trabalho 4 pontos altos no mesmo lugar, 2, 3 e 4. Tiro da agulha, coloco no primeiro ponto que eu fiz dos 4 pontos altos e puxo aqui para fechar. Uma corrente, laço meu fio 2 vezes, pulo aqui um ponto de base e mais 3. 1, 2, 3. No caso aqui, vou lá na quinta. Faço o meu ponto alto duplo. 1, 2
e 3. Laço meu fio e volto fazendo 3 pontos altos ali nas 3 correntes que eu pulei, com exceção de uma, que a gente deixa a primeira e faz os 3 pontos altos. Vamos lá. Sempre pegando ali por trás, deixando o meu ponto alto duplo na frente. 1, 2 e 3. Ficando assim. Olha só que legal que ele fica. Então, após tecer ali a sua amostra de correntes, a largura que você desejar, que você for fazer o seu trabalho, a gente vai precisar finalizar a carreira com 2 pontos altos, assim como a gente começou. Então, laço o meu fio e trabalho 2 pontos altos, sendo um em cada corrente. Finalizei aqui a minha carreira, agora a gente vai preparar a nossa base para receber ali a terceira carreira, que é exatamente igual a essa. Trabalhamos 3 correntes para subir, que equivalem a um ponto alto, viro a minha peça, um ponto alto aqui no meu segundo ponto alto. Então, observe que aqui eu tenho 2 pontos altos de base. Agora, nós vamos trabalhar o nosso ponto alto duplo cruzado de uma forma diferente. Laço o meu fio 2 vezes, conto 1, 2, 3, vou lá no quarto, faço o meu ponto alto duplo. Laça, tira 2, laça, tira 2 e laça, tira 2. Feito isso, vou preencher com pontos altos esses 3 pontos que eu pulei. Ao invés de fazer como eu estava fazendo, pegando por trás ali, agora eu preciso deixar ele aqui deste lado. Então, pego aqui pela frente, olha só. Então, vou trabalhar assim, pegando as 2 alcinhas do meu ponto aqui. Laço o meu fio, pego aqui as 2 alcinhas, trabalho o ponto alto, deixando o meu ponto alto duplo aqui para o lado de baixo. Fiz o meu primeiro, faço o meu segundo e faço o meu terceiro. Ficando dessa forma aqui. Então, esse é o nosso lado avesso, para o nosso lado direito ficar com esse efeito aqui. Faço agora uma corrente, ponto alto aqui em cima do meu ponto pipoca, uma corrente, laço meu fio 2 vezes, vou pular os 3 pontos altos de base, vou lá no quarto e faço novamente o meu ponto alto duplo. Volto preenchendo aqui esses meus 3 pontos, assim como eu fiz anteriormente. Então, essa segunda carreira, ela é um pouco mais complicada de pegar, porque você tem que deixar ali o ponto alto duplo pro lado de baixo. Mas ela não é tão difícil assim, não. É só questão de prática, talvez você tenha dificuldade quando estiver fazendo a primeira carreira, mas depois você vai conseguir fazer perfeitamente, olha só. Então, preenchi aqui, esse é o meu lado direito, olha como ele ficou. Volto novamente, fazendo uma corrente, um ponto alto em cima da pipoca, uma corrente, laço meu fio 2 vezes, pulo os 3 pontos de base, vou lá no quarto, faço o meu ponto alto duplo, volto preenchendo aqui os meus 3 pontos, 1, 2 e 3. Lembrando que eu tô deixando o meu ponto alto duplo aqui pro lado de baixo. E vou finalizar a minha carreira com 2 pontos altos, assim como eu comecei, que é para ter ali a nossa base, para quando formos iniciar ali o bico. Ficando assim a nossa segunda carreira. Olha só como fica o nosso lado direito. Agora, a gente vai repetir a primeira carreira, que é bem fácil de ser feita, que é composto pelo ponto alto duplo e pelo ponto pipoca. Então, para começar ali a nossa terceira carreira, que é exatamente igual à primeira, a gente vai fazer 3 correntes, ponto alto aqui no mesmo ponto, aliás, no próximo ponto alto, que aqui a gente tem a nossa base, laço o fio 2 vezes, pula 3 pontos de base, vai lá no quarto,
e trabalha o ponto alto duplo, assim. Laço o meu fio, volto aqui nesse meu ponto, preenchendo esses 3 pontos altos que eu tenho aqui. Então, aqui por trás, deixando o meu ponto alto duplo na frente, trabalho os 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Olha só como vai formando aqui o zigue-zague, uma corrente, e aqui em cima do nosso ponto alto, a gente vai trabalhar o ponto pipoca. Ou seja, faremos os 4 pontos altos aqui. 2, 3 e 4. Coloco a minha agulha no primeiro ponto que eu fiz, puxo ele pra cá. Uma corrente, olha só como ficou igual a nossa primeira carreira. Laço o meu fio 2 vezes, pulo 3 pontos de base, vou lá no próximo, ponto alto duplo, perdão. Então, tiro da agulha 3 vezes, volto preenchendo aqui esse meu espaço. 1, 2 e 3. Faço uma corrente, e aqui nesse espaço aqui, eu vou fazer o meu ponto pipoca, ou seja, eu vou fazer aqui os meus 4 pontos altos no mesmo lugar, para daí depois fechar e formar ali o nosso ponto pipoca. Então, já tenho 3 e o 4. Tiro da agulha, coloco aqui no meu primeiro ponto e puxo para fechar. Faço uma corrente e vou dando sequência, repetindo dessa forma. Então, como eu disse lá no início do nosso vídeo, esse nosso ponto, ele é composto por apenas 2 carreiras, que é a primeira e a segunda, e depois você volta fazendo repetição. Ele é bem prático, um pouco mais difícil de fazer na segunda carreira, quando você está do lado avesso, mas depois, quando você passa para a terceira em diante, ele fica mais fácil.